Saudações literárias, Evoé. Sua presença é muito bem-vinda para mais esse vídeo da Escola Cairo Trindade, a sua casa de poesia e marketing. E eu sou Daniel de Assis Trindade e no vídeo de hoje vamos falar sobre enjambement. Você conhece essa palavra? Já leu, já ouviu esse termo por aí no mundo poético? Termo francês, mas que já foi traduzido para enjambement, com tio no final. Já tentaram usar outras palavras como cavalgamento, encadeamento, desdobramento, transbordamento, quebra de verso, extravasamento, transporte, terminação falsa, mas nenhum desses termos pegou, só o cavalgamento. Cavalgamento até um pouco usado, mas o termo enjambement ainda prevalece. Enjambement é um recurso poético estilístico. Eu espero que você tome consciência de quando está fazendo esse cavalgamento e que não abuse, faça nas horas certas. Ele ocorre quando um verso continua no verso seguinte. É simples, né? O verso não acaba ali no final e continua para o seguinte. Antes você tem que saber que cada verso é uma linha do poema, né? Cada verso deve ter um sentido único e deve ser entendido como um poema separado, como se fosse um monóstico, com sentido próprio e terminando bonito ali, redondo. Essa é a maneira correta, a maneira que você deve buscar, de sempre concluir ali o sentido, a semântica ou a sintaxe, ou até o sentido rítmico no final daquela linha, daquele verso. E o enjambement vem para quebrar esse padrão, para não deixar aquele poema tão monótono e chato. E então ele dá o ar de continuidade para aquele verso, obrigando você a dizer, né, o poema com uma entonação ascendente, diferente do normal, que você conclui sempre no final de cada linha, de cada verso. Você faz uma entonação conclusiva para baixo. E quando você se depara com esse cavalgamento, então você termina para cima o final do verso, para seguir adiante dando continuidade. Muitas vezes até a pausa é mínima. Então encerra o verso de maneira inesperada, né, o enjambement. Você sempre está esperando uma conclusão lógica e fica faltando, fica suspenso, dando mais força às palavras deslocadas para o verso seguinte. Também é uma forma de dar ênfase, de chamar a atenção, né, para aquelas palavras que vêm depois, no início do próximo verso. É uma técnica usada para priorizar a métrica. Então, nos poemas de formas fixas, né, os poemas de métrica isométrica principalmente, é mais jogo você usar o cavalgamento, o enjambement. Porque quando é um poema de verso livre, realmente fica difícil, às vezes, você identificar um enjambement num poema, uma vez que o poema usa versos curtos, 1, 2, 3 palavras por verso e já passa para a próxima. Às vezes uma frase é dividida em vários versos curtos, né, curtíssimos. Então fica difícil você identificar esse cavalgamento. Bom, muitas vezes também ele absorve a rima e deve ser harmonizado com habilidade. Tá? Às vezes a rima, quando as rimas são externas, né, e eu até já aconselhei aqui no canal, um exercício para você escrever pela rima, de trás para frente. Você pega a rima que você quer usar no final, né, quando a rima é externa, no final do verso, escolhe as 2 palavras que você quer rimar e aí depois você tenta encaixar palavras antes delas, né? Escrevendo então o verso de trás para frente. Então quando acontece esse cavalgamento, acaba que a rima pode estar ali mesmo externa no final do verso, mas o sentido lógico, né, foi jogado para o verso seguinte. Então eu vou dar um exemplo aqui, um poema do Cairo, e vou deixar um link para você que quer saber a história do enjambement, de onde surgiu, quem usou, se aprofundar mais nesse assunto. Eu vou deixar um artigo aqui na descrição. Estranho no caos. Volta e meia o dia fica meio frio, fica meio feio, meio entre o vadio e o vazio. A vida já pelo meio, vontade de dar meia volta e soltar o freio. Tudo tão meia bomba, meio game, meio fake. Volta e meia eu meio alheio. Nada mais diz mais nada. E este poema mais ou menos também nem diz a que veio.
Então as pausas geralmente são no final dos versos, né? E aqui já tem um primeiro cavalgamento, fica meio... Ele poderia ter escrito volta e meia, o dia fica meio frio. Aqui sim, ó, fica meio feio, meio entre o vadio e o vazio. Normalmente esse poema seria escrito assim. Mas como a gente acabou mantendo essa outra forma para o e-book, acabou ficando caracterizado aqui esse cavalgamento, fica meio frio. Tá? Esse aqui é mais visível, ó. A vida já pelo meio, vontade de dar meia volta. Eu nem sei se tem hífen em meia volta, se deveria ter, mas aqui, como está cavalgado, não dá para ter. A volta foi jogada para a linha seguinte. Então, normalmente também seria escrito assim esse poema. A vida já pelo meio, vontade de dar meia volta e soltar o freio. Tá? Como ele cavalgou essa volta aqui para o verso seguinte, foi jogado, então aqui fica bem configurado esse cavalgamento. Tem gente que analisa o cavalgamento, às vezes se você separa o sujeito do predicado, como já sendo um cavalgamento. Eu não considero não, tá? Agora, nos poemas de versos longos e formas fixas, né? Aí sim esse cavalgamento é mais fácil de ser percebido, de ser detectado visualmente e até de ouvido, se você estiver escutando. Tá? Em versos mais curtos, fica mais difícil. Bom, então eu espero que a partir de agora você saiba o que é o enjambement ou cavalgamento e que você saiba usar nas horas certas também como um recurso estilístico, né? Um recurso para encaixar a métrica ali naqueles poemas de formas fixas ou pelo menos polimétricos, né? Pelo menos com alguma lógica, alguma repetição no número de sílabas poéticas entre os versos. Quero lembrar aqui também que o enjambement pode ser entre versos e também pode ser entre estrofes, tá? Você pode cavalgar aí umas palavras do final do verso para a estrofe seguinte. O que é importante é que tenha uma certa lógica, que você entenda e brinque com a lógica e saiba quebrar o padrão nas horas certas, tá? Bom, o link do artigo mais aprofundado está na descrição aqui, é só clicar em ver mais, junto com outros links e principalmente o link do curso Eu Sou Poeta, que você tem que fazer, tem que conhecer. Se já é aluno ou aluna, complete 100% das aulas, baixe os e-books e deixe um comentário. De repente, se você tem um enjambement, deixa aqui nos comentários para a gente poder apreciar o seu cavalgamento. Maravilha? E vamos cavalgar esse 2022 para o sucesso. Eu sou Daniel de Assis Trindade. Se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Maravilha? Temos também a nossa newsletter e o nosso canal no Telegram para você receber tudo em primeira mão. Maravilha? Evoé! O bom poema nasce com luz, cria asas. O bom poema põe o coração em brasa, a alma goza. Papel e tinta se casam. O bom poema é o que ilumina e arrasa.